Coisas. Espírito Santo, temos expectativa naquilo que só você pode fazer nessa noite. Que não seja palavras persuasivas ou de sabedoria humana, porque isso não provoca resultado algum, mas de fato demonstração de Espírito e de poder e inspiração. Espírito Santo, estamos abertos para ser canal, para dar e receber aquilo que você propõe para nós nessa noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Dá um graça e paz para a pessoa que está do seu lado. Amém. Graça e paz para você que está acompanhando online. Alguns irmãos talvez tiveram alguma dificuldade com a chuva, e eu creio que você está conectado. E eu creio que essa unção vai alcançar também a sua vida aí na sua casa. Amém? E você que venceu a chuva, parabéns para você. Aleluia, porque você está no lugar certo, na hora certa. Diga para o seu irmão, você está no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos falado no tema da vez sobre mentalidade do alto. Glória a Deus. Você tem sido edificado com as mensagens que está fluindo desse tema? Tem sido maravilhoso. Eu estava refletindo em Romanos capítulo 12, verso 2, você conhece esse texto? E eu quero usar o exemplo desses recipientes de água aqui para você entender isso. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, não se amoldem. Diga comigo, não se amoldem. Amém. Não se amoldem ao quê? Ao padrão deste mundo. Outras versões dizem, não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformai a vossa mente pela renovação. Renovação da sua mente através da palavra de Deus. Sabe, eu estou com 2 recipientes de água aqui, e você consegue perceber que a água ela toma a forma do recipiente? Sim ou não? A água tomou a forma da garrafa aqui, e da mesma forma a água toma a forma do copo, nesse outro exemplo. Mas meu irmão, deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela não assume a forma do ambiente que ela está inserida. Você está comigo? A palavra de Deus não se conforma com o ambiente que ela está inserida. Meu irmão, eu e você não podemos ser como a água que assume a forma do ambiente. Quando eu falo de ambiente, eu falo da sociedade. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é nosso norte, nosso guia, a nossa bússola. Nós não estamos aqui definitivamente, irmãos, para ser politicamente corretos ou corresponder à expectativa de opiniões que a sociedade tem ao nosso respeito, mas nós estamos aqui para ser biblicamente corretos. Você pode pegar a sua palavra, a sua Bíblia, talvez representada pelo seu celular ou pelo seu tablet, levante assim bem alto e diga com toda a convicção, como se esse auditório estivesse cheio. Vamos fazer uma voz bem forte aqui. Diga, essa é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer o que ela diz que eu devo fazer. Oh, aleluia! Amém! Sabe, irmãos, eu confesso para você que a palavra que tem ecoado no meu coração, e é um pouco do que nós vamos compartilhar nessa noite, talvez não era exatamente a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Mas graças a Deus, irmãos, que eu não estou aqui para falar o que eu quero falar, e você não está aqui para ouvir o que você quer ouvir. Amém? Graças a Deus que estamos no ministério e numa igreja séria, irmãos, comprometidas com a integralidade e a totalidade da palavra de Deus. Não estamos aqui, irmãos, selecionando assuntos que vão fazer bem no sentido de acalmar a tua alma, de fazer cosquinha no teu coração. Não, a gente está apresentando o evangelho na sua totalidade. Em alguns momentos, claro, vamos falar de algo que você vai correr, você vai pular, você vai celebrar, mas vai ter a oportunidade que a palavra que vai ser ministrada provocará em nós, irmãos, uma consciência de arrependimento, de reflexão, e eu espero o mesmo fervor que você teria numa palavra que faria você celebrar. Amém. Glória a Deus. Abre comigo em Lucas capítulo 14, no versículo 25. Eu realmente acredito, irmãos, que essa palavra, ou a mensagem dessa palavra de hoje, ela tem confrontado a minha vida nesses últimos meses, é algo que eu tenho refletido, mas eu creio que ela é muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo, amém?
Como eu falei aqui usando o exemplo do copo, né, a palavra ela não se amolda ao ambiente que ela está inserida. Talvez essa mensagem que nós vamos conversar, e está toda pautada em Lucas capítulo 14, para o mundo fosse uma mensagem radical demais. Para o mundo talvez fosse uma mensagem que dissesse, para que isso? Para que essa intensidade? Mas irmãos, não é sobre ser radical demais, é sobre ser cristão. Amém. Lucas capítulo 14, no verso 25. Você abriu comigo? Dê um glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando, e como outros cenários nós vemos essa mesma configuração, Jesus ensinando e multidões. Olha só, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam. Você pode dizer multidões? Isso faz parte do que a gente vai entrar nessa noite. Então Jesus ele estava falando às multidões, Jesus ele estava ensinando às multidões. E essa multidão em volta dele. E vamos entender o que foi que Jesus trouxe para a multidão. Eu quero enfatizar essa palavra multidão porque eu quero que você perceba que esse texto que a gente vai ler, que a mensagem de Jesus aqui em Lucas 14 é aparentemente um pouco dura, um pouco forte, impactante. Ela não foi direcionada para cristãos, por exemplo, formados no Rema. Ela não foi direcionada para uma turma madura de escola de ministros ou para pessoas que já estavam ali com Jesus já há muito tempo. Não, ele estava falando para as multidões. Aleluia, glória a Deus. E o que é que ele estava falando? Verso 26, eu vou ler a partir do verso 26 na NTLH. Quem quiser me acompanhar, quantos aqui são seguidores de Cristo? Levanta a mão só para me ver. Vamos ver se permanece até o final da mensagem, em nome de Jesus. Quem quiser me acompanhar, não pode ser o meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Aleluia. Não pode ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Na versão Almeida ele vai dizer, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, diga comigo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Sabe, irmão, Jesus ele foi categórico aqui, ele foi direto ao ponto. Aleluia, eu creio que Jesus estava ecoando também aquele mandamento que quando ele foi perguntado, qual é o principal mandamento? O que é que ele disse? Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Aleluia. Sabe, Lucas 14, aquilo que Jesus traz para a multidão, evidencia para mim que com Cristo, que o Evangelho ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Porque ele vai dizer, ó meu amigo, é o seguinte, se você não me ama mais do que o teu pai, do que a tua mãe, do que os teus filhos, do que a tua esposa, vamos parafrasear aqui, do que qualquer outra coisa nesse mundo, e até mesmo se você não me ama mais do que a tua própria vida, você não é digno de mim, você não é digno de ser meu discípulo. Na Almeida ele vai dizer, verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz, diga comigo cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Oh, aleluia. Não pode ser meu discípulo. Sabe, irmão, Jesus ele estava fazendo um discurso aqui forte, mas era a porta de entrada para o Evangelho. Ele não estava falando para um grupo seleto, amadurecido ou experiente, como eu falei. Ele estava falando para a multidão. E qual era a mensagem? Se você não renunciar a tudo, no verso 33 ele fala isso. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Na sua palavra está assim? Ou diz assim 90%? Que não renuncia a 95%, é assim? 99%? Que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oh, glória a Deus. Você pode dizer assim, Deus está falando. Aleluia. Sabe, eu fico imaginando Jesus ministrando essa palavra, e evidentemente ele ministrou sobre isso, antes de ser crucificado.
Talvez do ponto de vista nosso aqui, e não daquela multidão, a gente quando escuta sobre carregar a sua cruz, leve a sua cruz e me siga, a imagem que naturalmente nós temos como referência é do próprio Jesus. Carregando aquela cruz, né, com seu corpo já desfigurado, já depois dos açoites, levando aquela cruz pesada, que de fato simbolizava a sua morte. Tão pesado que ele não pôde levar sozinho, precisou de ajuda. Amém. Mas sabe, irmãos, essa cruz que Jesus levou não é a mesma que Ele nos provoca ou nos convida a colocar no nosso lombo. Essa cruz que Jesus levou, só Ele poderia levar, meu irmão. A Bíblia diz que não tinha um justo nenhum sequer, que nós carecíamos da glória de Deus. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. A Bíblia diz, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Aleluia, essa cruz só Jesus podia carregar, essa cruz que assumiu o nosso lugar. Naquela cruz, o processo de substituição, irmãos, Ele levou o nosso pecado, Ele levou a nossa culpa, Ele levou as nossas enfermidades. Verdadeiramente o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então definitivamente não é o mesmo tipo de cruz. Jesus teve a sua cruz, Ele carregou a sua cruz. Mas da mesma forma, perceba isso, da mesma forma que a cruz que Jesus carregou simbolizava morte, esse texto de Lucas 14 está falando também sobre morte. Misericórdia, João, sobre morte, sim, sobre morrer para as nossas próprias vontades, sobre morrer para o nosso próprio eu, sobre morrer para a nossa própria reputação. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele personifica, né, o discípulo que entendeu isso. Lá em Filipenses capítulo 3, você conhece esse texto, se quiser abrir junto comigo. Aleluia, Filipenses 3, no verso 7. Ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, diga comigo, lucro. Ou seja, o que era algo valioso, o que era algo, um motivo a se apegar, isto eu considerei perda. Se você olha o contexto, Paulo está falando da performance que ele tinha. Paulo está falando de quem ele era, um homem conhecedor da lei, algo que aquele povo valorizava, um homem que tinha sido letrado, que tinha habilidades, que tinha uma notoriedade naquilo que ele se propunha a fazer, inclusive era perseguidor da igreja. E aquela performance que durante anos Paulo se esmerou em estudar, em aprender, em estar envolvido naquele contexto que na sociedade que ele vivia era valorizado, isso que para ele era lucro, de repente ele diz, aquilo que para mim era lucro, aquela performance, aquilo que era valioso, agora considero como perca. Agora por quê, gente? Pelo que aquilo que tinha valor, agora já não tem mais valor algum. Olha o que a Bíblia diz, que coisa linda. Oh, aleluia. Para mim aquilo que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Aleluia. O que é isso? Alguém que morreu para a sua própria vontade, alguém que morreu para aquilo que considerava naturalmente como ganho, alguém que morreu para o seu próprio plano pessoal. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala, irmãos, em Mateus capítulo 16, verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Uau! Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Sabe, irmãos, a matemática dos céus é diferente. É perdendo que se ganha.
Oh, aleluia. É morrendo que verdadeiramente se vive. Glória a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que muitas vezes as nossas vidas têm sido preciosas demais para nós mesmos. E se a nossa vida é preciosa demais, o plano de Deus para se cumprir nessa vida muito preciosa vai ficar impossibilitado de atingir o seu cumprimento pleno. Você está comigo? Você me ama ainda? E o que mais me espanta em Lucas 14? Eu queria que o irmão do teclado subisse para você não ficar muito... né, é uma forma de minimizar o peso da mensagem. O que mais me espanta em Lucas capítulo 14 é a continuidade, porque perceba, irmãos, dentro desses 5 anos aqui liderando jovens, pastoreando, lidando com tantas situações que eu não vou nem lhe contar para você não chorar junto comigo, de problemas, de situações com jovens, a gente vai aprendendo algumas coisas. E uma delas é que você pode falar qualquer discurso, qualquer mensagem, digamos assim, pesada, se você conseguir escolher as palavras, o tom de voz certo, dá para minimizar o peso. Dá para entender isso? Pensa quando você tem que dar uma notícia para alguém, uma notícia ruim, você consegue escolher o momento, a forma de falar, para tentar suavizar, sim ou não? Sim. Mas o que me impressiona é que Jesus não fez o menor esforço para suavizar o peso dessa mensagem. Ele não fez. Lucas 14, depois que ele fala, né, se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz, me siga. No verso 28 ele dá um exemplo. Ele traz algo para deixar ainda mais ilustrado e fácil o entendimento. Qual o exemplo? Verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular? Diga comigo, calcular. Se tem que calcular é porque envolve um custo. Quem não se assenta primeiro para calcular? Então ele fala sobre analisar, sobre entender, ou entender o valor, o custo envolvido ali. Então quem pretendendo construir uma torre não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Diga comigo, concluir. Calcular para concluir. Amém? Para que não suceda que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Aleluia. Perceba, irmãos, esse texto não está desconectado do que ele vinha falando. Jesus disse, seguinte, multidão, a galera, o povão, ei, se alguém quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz. Tem que me amar mais do que pai, mãe, filho, esposa, as coisas desse mundo, até mesmo a sua própria vida. Tem que pegar a sua cruz e siga-me. Amém? O que é essa cruz? É abnegação, é morte para as suas vontades. Aleluia. E aí ele chega e fala esse exemplo. Olha, multidão, escuta isso. Quem antes de construir uma torre, uma casa, uma edificação, uma construção qualquer, não calcula antes qual é o custo? Sabe, Jesus estava provocando naquela multidão um sentimento de calcular de forma bem racional. Será que eu entendo que vale a pena? Será que eu estou disposto a pagar esse custo? E aí Jesus diz, porque se alguém construir, começar e não terminar, vai ser motivo de zombaria. Sabe, eu gosto muito de viajar para Natal e ano após ano a gente passa na zona hoteleira lá, perto daquela costeira do mar, e sempre me chamou a atenção, né? Você vê, tem vários hotéis bonitos, 5 estrelas, coisa linda, e de repente tem um edifício, um prédio gigante, uma construção que tinha tudo, um grande potencial para ser algo lindo, para ser algo magnífico, mas aquela construção está pela metade, e não só pela metade, está abandonada. Tinha potencial para ser um excelente hotel, na beira da praia, mas está lá abandonada. E quando a gente olha, o sentimento é esse de vergonha, de rapaz, começou algo com tanto potencial e não concluiu. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, os jovens talvez estejam mais ligados nisso. Tem viralizado cortes, falas, coisas de pessoas que se dizem ex-cristãs, falando do evangelho, falando da vida que viveu, e isso viraliza por aí. Ei, quem começa a construir e não termina, se torna motivo de zombaria não somente para si mesmo, mas para o corpo, para o evangelho.
E Jesus era tão sério com isso que ele disse: faz o seguinte, calcule. Veja se você realmente está disposto a entrar nesse barco e ir até o fim. Porque se ficar pela metade, vai ser motivo de zombaria. A mensagem traz algo interessante, ela diz: mas não deve começar a me seguir enquanto, diga comigo, enquanto não tiver pensado no custo que isso implica. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Calma, irmão, fica até o final. Depois que você ouvir tudo, aí você decide se quer continuar ou não, mas fica até o final. Jesus estava ensinando a multidão, diga de novo, multidão. Vamos falar hoje, dentro disso que estamos já introduzindo, sobre a mentalidade de multidão e a mentalidade de discípulo. Multidão, irmãos, naquela multidão que acompanhava Jesus, não somente nesse episódio, mas em outros, certamente tinha pessoas que estavam ali com o anseio de ter uma resposta para a sua necessidade. Tinha pessoas que talvez já estavam ali ouvindo Jesus em algumas oportunidades. Vamos fazer analogia com o nosso contexto. Pessoas que estão vindo ao culto já algumas vezes ou já têm essa rotina. Estava lá na multidão. Tinha pessoas que queriam receber a sua cura. Ouviram de um Jesus que podia curar, como a mulher do fluxo de sangue, e foram até ele. Tinha pessoas que viu o movimento e disse: rapaz, quem é esse cabo que está falando aí? Eu vou aí ver o que é. Não se espante, mas isso até Jesus confirmou. Tinha pessoas que estavam lá para ver se não sobrava uma multiplicaçãozinha de pão e peixe para encher a barriga. Lá em João capítulo 6, verso 26, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Tinha gente ali que estava esperando haver alguma oportunidade, como aquela que Jesus multiplicou pão e peixe para encher a barriga, irmãos. Isso me lembra um culto que a gente tinha nas antigas, talvez os antigos vão lembrar. Eu tenho 27 anos, mas eu sou das antigas porque eu estou desde o início. Que era um culto que a gente tinha um café da manhã aqui na igreja. Quem lembra disso? Culto de manhã, né? Era bom, não era, irmão? E eu lembro, irmãos, que tinha pessoas que a gente não via ao longo do ano, mas uma coisa era certa: rapaz, cadê fulano, cadê ciclano? Não sei, mas no dia do culto do café da manhã, ele vai estar lá com um pratinho na mão. Aleluia. Na multidão tem todo tipo de perfil, todo tipo de pessoa. E calma, irmãos, todos nós um dia fomos multidão. Talvez você ainda seja multidão, mas o que eu quero te mostrar nessa noite é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na sua integralidade, Ele não diz à multidão: permaneça como está. Ele diz à multidão: ei, vem se tornar discípulo. Pegue a sua cruz e me siga. Amém. Então na multidão tinha todo tipo de pessoa. Sabe, eu fico imaginando, irmãos, essa mesma multidão que provavelmente em algum momento recebeu uma palavra de Jesus, recebeu uma oração para cura e foi curado, teve o testemunho de um parente, de um amigo que foi restaurado, ou mesmo que comeu dos pães e peixes multiplicados. Essa mesma multidão, quando Jesus estava sendo condenado e disseram: solta Jesus ou solta Barrabás, a mesma multidão gritou: solta Barrabás. Certamente, irmãos, tinha pessoas ali naquela multidão que tinham usufruído de algumas expressões positivas que o Evangelho pôde propor para ela através de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Isso é sério, porque na multidão não há transformação. Você pode até experimentar de algumas expressões de benefícios e resultados positivos que o Evangelho pode proporcionar, mas você não tem transformação. E não adianta a gente falar de mentalidade do alto se você está no ponto de decidir: eu sou multidão ou eu sou discípulo. Porque se não decidir essa transformação que a gente vem ministrando sobre uma mentalidade, sobre renovação da mente, talvez isso nunca surta um efeito prático na tua vida. Você entende aonde eu quero chegar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, a multidão buscava Jesus pelo que ele podia fazer. Essa é a característica da mentalidade de multidão: buscar a Cristo, buscar a Jesus pelo que Ele pode fazer. Aleluia. Mas deixa eu ser muito sincero com você: se você busca a Deus somente pelo que Ele pode fazer, você não é um cristão, você é um mercenário, você é um interesseiro.
Ei, a mentalidade de discípulo nos empurra não somente a buscá-lo pelos benefícios do que ele pode trazer para a nossa vida, mas buscá-lo por quem ele é. Como Paulo falou, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo me fez dizer: rapaz, isso aqui é perca, isso não tem valor algum diante dele. Você entende, irmãos? E calma, é natural que você seja atraído para o Evangelho. Você estava todo despedaçado, sua vida, né, pendengando em algum aspecto, sua vida financeira, familiar, e de repente você encontra no Evangelho uma resposta. Não tem problema. Agora, permanecer com o pensamento de buscar ao Senhor somente pelo que Ele pode fazer é mentalidade de mercenário. A mentalidade de discípulo é: Pai, eu te busco por quem você é. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Sabe, existe uma estatística no nosso país, e se você pesquisar agora, você vai encontrar um número parecido com esse. Se você pesquisar agora percentual ou estatística de cristãos no Brasil, você vai encontrar um dado em torno de 70%, 80%. As pesquisas mais conservadoras vão falar de pelo menos 60%, mais da metade com certeza. E quando eu falo cristãos, eu estou dizendo assim, pessoas que se dizem cristãs na pesquisa. 70%, 80%. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, eu não estou aqui para jogar um jugo de lamentação, condenação ou questionamento, mas vamos refletir: será que de fato, vamos botar 70%? 70% da nossa população é de fato cristã? Leia-se cristão, alguém que é discípulo de Cristo. Leia-se discípulo de Cristo, alguém que carrega a sua cruz, que não considera a sua vida como preciosa, mas ama mais o Senhor Jesus do que qualquer outra coisa. Porque eu sinceramente penso, irmãos, e é uma opinião pessoal minha, você pode ter a sua, que se nós tivéssemos 70% de cristãos no Brasil, a nossa conjuntura seria totalmente diferente. De justiça, de integridade, de honestidade, de prosperidade sobre essa nação. Você está comigo? E às vezes eu fico com cuidado, irmãos, disso não ser reflexo de um pensamento, e eu, graças a Deus, que não está nas paredes dessa igreja aí fora, de um evangelho que é pregado de uma forma manca, apresentando só a perna dos benefícios da salvação e esquecendo de apresentar a perna dos deveres de quem foi salvo. E apresenta o evangelho: as bênçãos, mas Deus vai te dar isso, Deus vai fazer isso. Irmãos, Deus vai fazer tudo isso sim, glória a Deus. Mas existe um outro lado da história, que é o seguinte: ser um discípulo de Cristo vai te custar tudo. João, eu achei que o evangelho é de graça. É de graça, é pela graça. Você estava lá perdido em seus pecados, sem esperança. De repente você creu com o seu coração e confessou o quê? Jesus Cristo como Senhor. Como Senhor. João, eu achei que era só Salvador. Não, era Senhor também, estava lá. E o que é que o Senhor faz? O Senhor manda e o servo obedece. Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus, irmãos, por esse ministério que preserva a integralidade, a plenitude do evangelho. E vai te falar sobre arrependimento, vai te falar sobre mudança de mentalidade. Sabe, irmãos, infelizmente tem um evangelho fake aí fora sendo anunciado, dizendo: ei, venha e permaneça como você quiser. Não, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a mudança de vida. Quando aquela mulher adúltera na frente de Jesus foi apresentada, o que é que ele fez? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha, mas ele usou de misericórdia, mas não ficou aí. Ele disse: cadê os teus acusadores? Se foram. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Não peques mais. Existe uma pregação de santidade, de abnegação, de entrega, de arrependimento. Eu me lembro, irmãos, do pastor Bud ministrando nesse púlpito, ele dizendo: arrependimento é você estar indo num caminho, você se arrepende, mudança de rota. Não existe cristianismo sem arrependimento, irmãos. E o que me incomoda é que talvez existem pessoas há 5, 10, 15 anos achando que é cristão, mas não houve nenhum arrependimento inicial. As mesmas práticas, as mesmas coisas, a mesma mentalidade. Você está comigo? Mateus 9,37 diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus falava isso olhando para as multidões. Na multidão tem pessoas também perdidas, ímpias. Pessoas que estão alheias ao chamado, ao propósito de Deus.
E por que os trabalhadores são poucos? Porque poucos têm decidido de fato se tornar discípulos. Poucos têm decidido abrir mão da mentalidade de multidão, de consumista, para dar, para ser aquele pelo qual vai se deixar gastar pela causa do Evangelho. E ele diz, orai ao Senhor da Seara. Senhor, nós oramos por um avivamento de discípulos, saindo da posição de multidão e se entregando diretamente, completamente ao propósito santo de Deus. Eu creio nisso, irmão. Qual a diferença entre a mentalidade de multidão e discípulo? Enquanto a multidão busca o milagre, o discípulo busca Jesus. Enquanto a multidão busca o resultado, o discípulo ele entende que não é sobre o resultado, é sobre o autor do resultado. Você está comigo? Sabe, Deus não é contra esses resultados, pelo contrário, está na sua palavra. Ei, você é mais do que vencedor. Você é justiça, você é abençoado, você é próspero, você é sarado e curado. Ei, isso são os benefícios da salvação, já está aí para você. O preço foi pago, você pode me dar um glória a Deus por isso? Agora, esses benefícios, irmãos, eles são uma consequência de algo. De quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Não se engane, irmãos, tudo que ocupa o lugar de Deus na tua vida tem um nome: idolatria. A busca em primazia é a Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele. Ah, mas Deus vai transformar a minha vida financeira, Deus vai reconstruir o meu casamento, Deus vai reconstruir a minha vida profissional, Deus vai me dar um chamado. Glória a Deus, Deus pode fazer todas estas coisas. Você está comigo? Mas nunca foi sobre isso. Lá em Êxodo capítulo 33, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo, mas você conhece esse texto. Êxodo capítulo 33, Deus está conversando com Moisés e Ele fala assim: Moisés, olha para mim. Eu falo para você, olha para mim. Moisés, faz o seguinte, vai. Eu vou levantar um anjo para ir com vocês, desbaratar os teus inimigos, abrir caminho, e vocês vão alcançar a terra que eu prometi. Vocês vão alcançar, diga comigo, o resultado. Vocês vão chegar na terra da promessa, Moisés. Agora, a minha presença não vai com vocês, porque esse é um povo de dura serviço. Você lembra desse texto? Qual foi a resposta de Moisés? Oh, aleluia. Senhor, não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. O que é que ele estava dizendo, irmãos? Não adianta o resultado sem a presença. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer algo, irmãos. O Deus da obra, Ele é maior do que a obra. O Deus que abençoa é maior do que as bênçãos. O Deus que fez a promessa, Ele é maior do que a promessa. O Deus que te deu o chamado, Ele é maior do que o chamado. Sabe, irmãos, tem pessoas, meu Deus do céu, que estão buscando a Ele para garantir uma performance ministerial. E é como a imagem que vem na minha cabeça, não sei se você conhece, mas um personagem do filme, né? Senhor dos Anéis, o Sméagol, ele é bem feinho, e ele faz mais ou menos assim: meu precioso. Quem lembra disso? Tem gente, irmãos, que está assim, ó, meu precioso. Com um púlpito como esse. Aleluia. O Deus que deu o chamado, Ele é maior do que o chamado. Aleluia. O Deus que te concedeu esses dons, esses talentos, Ele é maior e mais digno de honra, de louvor, de adoração, de amor, de intencionalidade, de dia a dia, de rotina, de busca, do que os dons e talentos. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a mentalidade de multidão, irmãos, nos leva a uma vida de aparência. Sabe quando Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
A Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que tinha aparência de piedade, mas negava o poder. Sabe, estar conformado há muito tempo nesse aspecto de multidão te faz entrar num caminho de religiosidade. O que é religiosidade? É você fazer por um rito religioso, uma tradição, algo que você implementou ali e você faz. Por que você levanta as mãos? Se você só levanta porque alguém disse que é para levantar, isso é religiosidade. Agora, se você levanta com entendimento, eu sou um adorador e as minhas mãos santas levantadas é sinal de rendição a Ele, é diferente. Você percebe como é minucioso? Aleluia. A Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que era como sepulcros caiados, adornados por fora, mas podre por dentro. Ficar nessa condição de multidão pode te levar a essa condição, irmãos. Ah não, João, mas eu estou ali ouvindo a palavra, recebendo conhecimento. Eu ouvi certa vez algo que faz muito sentido. Conhecimento adquirido, mas não praticado, é apenas pretexto para soberba. Ah, eu sei, eu ouvi falar, eu fiz o rema, e o que você está fazendo com isso? Se isso nem te mobilizou ainda, dá um passo para fora do contexto de multidão e de se tornar um discípulo de Cristo. Você está comigo? Glória a Deus. Obrigado, você pode dizer obrigado, Jesus. Sabe, eu acredito que essa mensagem do negue-se a si mesmo, do carregue a sua cruz, ela pode ganhar um contorno de percepção mais aflorada para nós, de vida, quando a gente olha para Jesus. Jesus, naquela ocasião do Getsemane, pouco tempo antes ali de ser levado para toda essa trajetória de crucificação, de entregar a sua própria vida. A Bíblia diz que Jesus estava ali, e eu imagino ele lá ajoelhado, orando, e não somente orando, mas ele estava debaixo de uma pressão tão forte, não só algo na sua alma, nos seus pensamentos, irmãos, mas espiritualmente, ele estava levando sobre si o jugo de toda a humanidade. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, ele estava carregando sobre ele. E eu fico imaginando a humanidade de Jesus, porque ele era homem também, gritando, e ele dizia, enquanto suava sangue: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas graças a Deus, que essa oração não acabou aí, meu irmão. Porque se ficasse só aí, talvez eu e você ainda estivéssemos numa condição de condenados à morte eterna, presos pelo pecado. Mas ele disse: Senhor, suando sangue, debaixo de pressão, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, oh aleluia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso. Sabe, não é uma coisa que você vai de uma hora para outra sair da multidão, agora eu entrego tudo. É um processo mesmo, fique tranquilo. Mas é a cada dia você ter essa oração no teu coração: Pai, está doendo, eu quero fazer dessa forma, o meu plano pessoal era esse, era dessa forma, foi como eu imaginei, foi como eu pensei, mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, eu testemunhei por anos meu pai orando Provérbios capítulo 3 dentro de casa. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não te apoies, meu irmão, no teu próprio entendimento. Oh, aleluia. Existe um plano para a sua vida. Mas o primeiro passo, ele é sair da condição de multidão e se tornar discípulo. E dizer: Pai, talvez eu não saiba exatamente como, mas eu escolho abrir mão da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. Eu tenho dito à juventude, existe uma falácia aí fora, um espírito de engano, dizendo: ei, jovem, vai lá, busca a tua felicidade, tem as tuas experiências, se te faz feliz, faça, diga misericórdia. Esse é o padrão do mundo, e tem gente se amoldando a isso. E aí, quando o Evangelho pede um pouquinho de iniciativa, um pouquinho de resposta: não, mas espera aí, não é assim, é radical demais. Ei, é Evangelho. É Jesus falando para uma multidão que tinha ímpio, tinha pessoa desapercebida, tinha quem só queria a cura, tinha pessoas que estavam com expectativa na salvação também.
E a multidão ouviu: ei, se quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Você está comigo? E já caminhando para o fim, irmãos. Sabe, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele confronta a multidão a se tornar discípulo. Se eu posso te deixar uma mensagem nessa noite é essa: saia da mentalidade de multidão e decida. Diga comigo, é uma decisão. Eu poderia até dizer: quem aqui entende que está nessa mentalidade de multidão e quer se entregar por completo ao Senhor, levanta a tua mão, vamos orar juntos. Mas não é sobre orar por você, não é sobre impor as mãos sobre você, é sobre você decidir. Jesus foi claro, ele disse: aquele que quiser. Aquele que quiser. Ele nem mesmo mandou, ele não ordenou, ele disse: aquele que quiser me seguir. Você está comigo? Aleluia. Talvez esse passo, irmãos, de entrega, comece com você saindo de um ambiente de apenas esquentar o banco de uma igreja e começar a servir nessa igreja que você tanto tempo frequenta. Você começar a ser participante. Ei, existe um lugar nessa igreja do tamanho do teu dom, do tamanho do teu talento. Tem pessoas aqui que outrora foram avivados, foram intensos, serviram. Ei, esse tempo não acabou para a sua vida, sempre é tempo de voltar. Olha de onde caístes e te arrepende. Você está comigo? Eu creio, irmãos. E deixa eu te dizer algo, pode parecer um discurso pesado, pode parecer uma palavra muito forte, mas teve outros momentos no contexto do ministério de Jesus que esse tipo de discurso também foi apresentado. E eu posso me recordar de um momento que Jesus trouxe uma palavra impactante. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia de Jesus muito paz e amor. Sabe, ele é paz e amor, mas cuidado para não nutrir uma imagem romântica de Jesus. Ele também é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que eu e você vamos prestar contas. Aleluia. E Jesus dizendo algumas dessas palavras difíceis de engolir. E as pessoas começaram a dizer: que discurso pesado é esse, que não dá para ser assimilado, e começavam a ir embora. Eu tenho consciência, irmãos, que uma palavra como essa pode provocar que você não volte no domingo seguinte. Mas é melhor você não voltar do que começar a construir e deixar pela metade. É melhor que ela te leve a um lugar de reflexão, de ir calculando. E eu creio que o Evangelho vai te encontrar, que o Espírito de Deus vai te encorajar, porque não é pela força do seu braço, irmãos. Quando você decide, eu te garanto, tem uma graça que capacita. Mas eu sou limitado, mas eu sou fraco. Ei, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa, se materializa na sua fraqueza. E existe uma presença santa do Espírito Santo te habilitando para isso. E aquele povo se afastava de Jesus. E ele olha para os 12, para os discípulos e diz: e vocês? Talvez Deus está olhando para a gente e dizendo: ei, e vocês? Vão me abandonar também? Oh, aleluia. E daquele momento surge uma das frases mais lindas que a Bíblia nos apresenta: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos? O que faremos, se só Ele, meu irmão? Porque dEle, por meio dEle e para Ele, porque dEle, por meio dEle e para Ele. Só Ele tem vida, só Ele tem salvação. Para onde nós iremos? Oh, aleluia. Quero chamar o grupo de louvor. Sabe, eu me lembro da oportunidade que essa mensagem começou a confrontar a minha vida e ultimamente ganhou alguns novos contornos, né? Mas eu me lembro do dia que eu estava, na época, fazendo universidade e eu cheguei em casa, morava com os meus pais, não tinha ninguém em casa e era a hora do almoço e não tinha nada para comer. Eu fui fazer o meu macarrão, né? O macarrão à moda da casa. Era macarrão e molho de tomate e carne, assim, do jeito que desse eu fazia ali. E eu estava naquela época fazendo escola de ministros e lendo o livro Seguindo o Plano de Deus. E eu me lembro, irmãos, que na página 55 desse livro, o irmão Reagan, ele falava sobre consagração parcial e consagração plena.
E ele começa a citar algumas coisas, e ele chega num testemunho de um homem que dizia ao Senhor, né, um filho de Deus, um cristão. Ele dizia: Senhor, me manda para qualquer lugar, me bota para fazer qualquer coisa, só não me mande para a China. Era o que esse rapaz falava. E ele começou a entrar numa paranoia, pensando que Deus queria que ele fosse para a China, e aquela crise de propósito, e ele até se esfriou um pouco, e ficou naquela briga interna: meu Deus, ir para a China, eu não quero, Senhor, outra coisa, me manda fazer qualquer coisa. Até que depois de um tempo, ele caiu em si e disse: rapaz, Senhor, eu não quero, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Eu vou, se o Senhor quer, eu vou. E o irmão Reagan cita que Deus falou com ele, disse: eu nunca quis que você fosse, mas eu queria que você estivesse disposto a ir. Sabe, irmãos, essa pregação não é para você: agora eu vou abandonar tudo, meu emprego, minha família, vou morar 24 horas por dia dentro da igreja. Não, não é sobre isso. Mas é sobre estar disposto a qualquer coisa, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo, ele fala em outros textos, irmãos: porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Oh, aleluia. Em nada tenho a minha vida como preciosa, conquanto que o quê? Que cumpra a carreira. Aleluia. Ei, você só vai ter plenitude, você só vai ter satisfação plena, você só vai ter paz que excede todo entendimento em um lugar, irmãos, que é o centro da vontade de Deus. O pastor Edilson de Lira costuma falar: o maior fracasso de um ser humano é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para fazer. Tem pessoas numa aparência de sucesso, mas fracassados, porque o único sucesso está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus começa com uma decisão: fazer Jesus como seu Senhor e Salvador. E está implícito aqui: Senhor. Oh, aleluia. E essa decisão nos levando a gravitar para esse lugar de sair da multidão e escolher ser discípulo e negar a nós mesmos. Você está comigo? Fica de pé no teu lugar. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Fecha os teus olhos. Aleluia. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Pai. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, tua palavra foi ministrada. Aquilo que estava ecoando no meu coração, e eu creio que vem da tua parte, foi trazido para nós, foi lançado. E eu oro, Espírito Santo de Deus, daquela forma que só você pode fazer, indo na profundeza, na personalidade de cada um, na individualidade de cada um, promovendo acréscimo, promovendo transformação, promovendo consolação, promovendo exortação, motivando para passos rumo a essa resposta de fato entregar a vida para ser um discípulo na plenitude do que essa palavra nos coloca e exige de nós. Porque não queremos ser cristãos da boca para fora, para inflar uma estatística. Nós queremos ser seguidores de Cristo, ainda que para ser um seguidor dele se envolva um contexto de autonegação, de carregar a sua cruz e de renunciar a tudo se for necessário. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa consciência nos alcançando nessa noite, alcançando aqueles que estão em casa nesse momento. E eu creio numa grande revolução de multidão se tornando discípulo nessa igreja, correspondendo, dando respostas, servindo, se engajando, se comprometendo com a causa do Evangelho, em nome de Jesus. Ainda com esse espírito de reverência, se você está aqui nessa noite, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração, irmãos, antes de entrar no apelo. Por favor, não vá embora durante o apelo. Por favor, é um pedido pessoal meu para você. Não vá embora durante o apelo. Amém? Se você está aqui e você deseja entregar a sua vida a Jesus,
Você percebe que sozinho você não consegue, você percebe que sozinho a sua vida não tem perspectiva, não tem futuro. Deixa eu te dizer, você percebeu certo, e não foi você que percebeu sozinho, é o Espírito Santo que convence o homem. Você não está aqui por acaso. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, ou renovar essa aliança com Cristo, por favor, só faz um sinal com a tua mão, para que eu possa te ver. Faz um sinal com a tua mão. Porque essa é uma noite de salvação para a sua vida, é uma noite de restauração, é um primeiro passo que vai te levar a uma jornada com Ele. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, por favor. Obrigado, Jesus. Você que já é batizado, vai orando em outras línguas, vai intercedendo. Talvez tenham pessoas aqui que estão presas por algum motivo, e a tua intercessão conectada ao que está sendo ministrado aqui vai ajudar. Tem alguém? Só faz um sinal com a tua mão, por favor. Saia dessa condição de órfão, se torne um filho de Deus. Tem alguém? Amém. Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que deseja o batismo no Espírito Santo? Você já é cristão e deseja ser batizado no Espírito Santo? Qual é a